queria começar primeiro agradecendo o Robson Albuquerque, né, aqui da Noite Literária, sempre um batalhador da cultura aqui de Uberlândia, fazendo grandes eventos, editando toda uma série de livros, parceiro aí de muitos anos. Então, agradecer muito, parabenizar ele. É muito importante que a literatura circule, né? Que as pessoas circulem, que as pessoas se troquem, que as pessoas visitem outros lugares. Hoje a gente tem aqui uma poeta de expressão nacional. Isso causa uma repercussão em toda a cena local, toda uma questão de trocas, de conhecimento de novos horizontes. Isso é muito importante. Então, obrigado, Robson. Natasha, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com você. Eu acompanho o seu trabalho já há bastante tempo. E, bom, a gente combinou de começar com um poeminha, né? Acho que a obra sempre fala por si. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou começar com um poema, mas eu queria antes fazer uma coisa que eu sempre faço, que é a minha autodescrição. Para quem não pode me ver, para que todos possam me ver. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tô com um black power arruivado agora. Descrever essa roupa vai ser complexo, mas eu tô com um vestido meio preto, meio laranja, vestindo um terno bem esquisito e com sapatos pretos. Eu queria aproveitar para agradecer Robson, enfim, toda a equipe, Nicolas, que está no suporte desde o início dessa jornada para cá, assim, dessa caminhada para cá. A equipe toda do evento, enfim, fiquei muito feliz com essa mesa e com a oportunidade de poder apresentar um pouco do meu trabalho e trocar também e conhecer de volta o que tem sido feito por aqui. É a minha primeira vez em Uberlândia e isso é sempre muito emocionante, chegar a primeira vez em um lugar. Eu acho que a gente sempre chega pela primeira vez em um lugar, mas a primeira da primeira é uma arrebatação também, né? Queria aproveitar também para agradecer a intérprete de Libras e pedir uma salva de palmas, porque é um trabalho super importante, fundamental para acessibilizar as conversas. E quando a gente está pensando em linguagem, quando a gente está pensando em palavra, quando a gente está pensando em corpo, ter esse tipo de acesso, né, poder fazer esse tipo de ponte é super importante que se mantenha. É um exercício, né? E é uma luta também. Então, acho que já foi tudo. Vou fazer um poema do meu livro novo, O Inferninho. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre ele. Mas é assim. Deixa eu dar uma levantada. Tango, palavra kikongo, pode ser traduzida por dançar e ler. É uma maneira de falar tempo e ainda caminhar com os próprios pés. Quem diz é o pesquisador congolês Fu Kiao. A minha música é um loop, mas é um loop que não cansa. É a coisa mais difícil de fazer. Eu não componho uma música, eu não estudei. E se me disserem que a minha música está em tal tom, no dó, no ré, no mi, eu não faço ideia. A minha música é só fazer. E se está dançante, tudo bem, tudo legal. Quem diz é o DJ Mar Fox. Experimenta trocar música por poema. O meu poema é um loop, mas é um loop que não cansa. É a coisa mais difícil de fazer. Eu não componho um poema, eu não estudei. E se me disserem que o meu poema está em tal tom, no dó, no ré, no mi, eu não faço ideia. A minha música, o meu poema é só fazer. E se está dançante, tudo bem, tudo legal. É como conduzir eletricidade a um bate-estaca. Pode ser uma fritação, pode ser uma revoada, pode ser uma canção de ninar em 150 BPM. Pode ser um sopro leve, pode ser uma palavra ressoando tão larga quanto rio Quans. O meu poema pode ser como um rafeiro, correndo de si tão rápido como um rafeiro, correndo de si tão rápido até perder as próprias patas de vista. Pode ser que não bata legal,
pode ser que faça você querer se esconder no banheiro, pode ser que você coloque a bilis para fora, pode ser um inferninho. O meu poema pode ser um inferninho. É quase como trazer, é quase como fazer, é quase como trazer, é quase como fazer, é quase como trazer, é quase como fazer, é quase como fazer, é quase como trazer, é quase como fazer, é quase como trazer os nossos mortos de volta. Muito legal, Natasha, obrigado. Bom, acho que a gente podia começar do começo, né? Uma pergunta tradicional que a gente sempre faz aos poetas. Como se forma uma poeta jovem em Santos, né, crescendo? A leitura já era algo da sua infância? Foi uma coisa mais tardia que te encontrou, te atravessou? Como que foi a chegada da literatura na sua vida? Eu estava falando mais cedo que eu venho de uma família de professoras, né? O que, felizmente, é uma coisa muito comum também, né? As professoras, as mulheres lecionando, né? Letrando, enfim. E eu acho que isso já está impresso, de alguma forma, no meu corpo, antes mesmo de eu me dar conta de que eu gostaria de ser, eu desejava ser escritora. E mais adiante ainda fazer performance, que aí foi uma segunda descoberta. Eu não fazia ideia que eu gostava de palco. Eu fui uma criança muito forçada à timidez, né? E depois me redescobri querendo trabalhar essa vocalização e pensar outros suportes para a leitura, e a voz como um suporte também. Mas eu tive a sorte, assim, de ter pais que sempre me apoiaram nos meus desejos mais malucos, né? Eles também não faziam ideia de que teria uma filha artista, não tem ninguém artista na família que se saiba, mas eles foram descobrindo junto comigo, e meus pais faziam uma coisa muito simples, que era ler, e muito grandiosa também, né? Que era ler comigo antes de dormir, porque eu sempre gostei da leitura. Sempre vi minha mãe lendo. Sempre assisti ela preparando as aulas, né? Ela é professora do Fundamental, ela é alfabetizadora da rede pública de Santos e do Guarujá. E eu sempre achei curioso a minha mãe lendo e ela olhando aquelas páginas e aquele montante de letras juntas e achando aquilo fantástico. Eu estava ouvindo a Carol da Alfarra, que é uma poeta lá do Rio, uma grande amiga, contando, ela teve uma experiência parecida e me acendeu essa memória também, ouvindo ela, que é ver minha mãe se emocionando com um livro. Isso é muito doido, né? Ver alguém segurando um livro e chorando ou rindo, ou enfim. É uma grande loucura, né? No fim das contas. E eu acho que eu quis fazer parte daquilo de alguma forma. E desde o início do meu letramento, assim, né, da minha alfabetização, a palavra me chegou muito forte. Eu tenho memórias muito, muito vivas, assim, de fazer as primeiras letras, né, ainda no Morro São Bento, que é uma periferia lá em Santos, a minha avó segurando a minha mão e me ensinando a escrever o meu nome. Isso fica muito, muito forte para mim, assim, isso sempre volta. Toda vez que me perguntam isso vem, não tem como, é incontornável. Então, estava um pouco ali. Mas, paralelamente a isso, tem uma outra conversa que essa é a minha família por parte de mãe, e a minha família paterna, por outro lado, é uma família que teve muito pouco acesso à educação básica, né? E aí a minha avó minha bisavó tinha o sonho de que os filhos soubessem escrever o próprio nome. E ela queria aprender a escrever e a ler, e morreu sem saber escrever e ler, né? E aí, enfim, a família negra, né, a parte que viveu muito com esse desejo aceso, esse sonho de
autonomia também, e sabia que aquilo era importante. Então, para mim, é muito forte reivindicar isso e entender a escrita e a leitura e a formação de público leitor e, enfim, todos os processos de construção do que a gente pode chamar de literatura contemporânea, enfim, com um lugar de responsabilidade também por conta dessa história, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. Aliás, essa questão de ancestralidade, principalmente feminina, é muito forte na sua obra, né? A gente percebe assim esses momentos de você sendo atravessada por muitas mulheres e isso é uma coisa que chama bastante atenção. E lógico, quando a gente pensa na explosão recente que houve no Brasil de autores negros e negras que começaram a ter mais visibilidade nos últimos 10, 15 anos, né? E eu posso falar da minha graduação é nos anos 90, e simplesmente, por exemplo, em letras, né? Não havia nos currículos nenhum autor negro, nenhuma autora negra, né? Era realmente um processo de invisibilização muito grande, e isso tem mudado cada vez mais. A gente teve recentemente uma lista dos melhores livros do século da Folha de São Paulo, com diversos autores e autoras negras, que inclusive causou muita repercussão. Eu queria saber, em você, porque muitos desses autores e autoras negras, eles como que adentram a literatura por meio do hip-hop, né? Essa é uma introdução muito comum. Eu queria saber como que o hip-hop te atravessa, assim, se ele fez parte da tua formação, se ele foi algo um pouco lateral. Qual a sua relação com esse hip-hop? Hip-hop, gente, eu era uma criança emo. Eu era super emo, eu tinha franjinha de lado, aquela, sabe, a chapinha assim, saindo... Revelações surpreendentes. Ai, gente, eu era muito eminho. Não, ele chegou tardiamente, né? Ele chegou num outro lugar, assim. E eu acho que muito por conta também dessa aproximação, muito como público, como espectadora, da cena de slam mesmo, das cenas de slam, assim, que eu fui conhecendo, trombando nessa caminhada, porque eu sou de Santos, eu nasci lá, fui criada em Santos até os 18, me mudei para São Paulo, fui fazer letras, né? Você é da letras também, né? Então tem esse lugar de descobrir um outro... É isso, Santos também não tinha muita coisa, sacou? Era difícil acessar o que era produzido, era sempre uma coisa meio indo atrás de algo que era muito escasso. E aí, quando eu fui para graduação, conheci muita gente e tal, tive acessos outros a mundos outros também, né? E aí, depois, agora eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio há 4 anos. Mas vem muito com esse rolê da cena do slam mesmo. Porque eu não sou a pessoa que gosta de batalhar, não. Eu tenho uma questão com competição, assim. Eu tenho medo de mim competindo. E aí eu falo, não vou deixar isso sair, é melhor. Porque eu vou me frustrar também. Então vai ser um jogo impiedoso comigo. Eu gosto de assistir e fico muito feliz, vibrando com o slam, né? E eu fui conhecer o slam em São Paulo, né? Fui conhecer em São Paulo. E aí sempre fui para o rolê de... Eu não sei se aqui se chama assim, mas era a bateria primeira que não vale pontuação, a calibragem. Aqui chama calibragem também. Eu sempre fui a pessoa que ia na calibragem ou no microfone aberto e ficava assistindo depois. Tem até vídeo no YouTube. Tem? Acho que no Slam das Minas, talvez. Nossa. Tem até uma gravação. Deve ter. Mas é um pouco por aí. Aí depois consumindo, enfim. Agora é outra coisa. Mas nitidamente no trabalho veio como espectadora. Porque eu acho que tem um ponto de contato, né, entre o slam e a sua obra, que é a questão da oralidade, né? Porque você realmente tem um contato muito grande com a oralidade, mesmo na forma escrita, que faz remeter. E hoje o slam ele faz esse processo inverso, né? Muitas poetas do slam, e o slam é muito feminino, né? Curiosamente no Brasil, e muitas poetas do slam têm publicado livros e ganhado a cena. Inclusive nossa convidada do próximo evento, que é a Luz Ribeiro, que vem do slam e tal. Então é uma caminhada curiosa.
Mas eu acho que tem uma coisa que houve em algum momento uma cisão. Poetas da oralidade e poetas da escrita. E aí se construiu essa ideia de que slamers, que não necessariamente são poetas, né? Mas isso é uma grande balela, assim, são poetas. Mas essa categoria slammer não escreve livros. O que não faz o menor sentido. Tem uma galera publicando, inclusive, por editoras independentes que vem aí, né? Selo do Burro, enfim, Baderna, várias editoras olhando para essa produção que nasce, sim, da oralidade, mas que também vive no papel, né? Ela pode voltar para a oralidade, ela pode ter um outro percurso, mas o papel também faz parte, né? Então acho que tem aí uma ideia de que, né, tem uma divisão aí um pouco cacofônica, assim, do que é a realidade. E aí, enfim, a gente pode estar a Mel Duarte, que veio aqui já participou do evento. A Mel, inclusive, começou no slam e tem um trabalho muito incrível com a música. Ela lançou um disco, lançou 2 discos já de poesia falada. Então, o que ela faz não é necessariamente música, né? Ela é uma poeta que trabalha com som, que trabalha com outras musicalidades. Aí chama banda, faz junto. Luna Vitrolira, a Luiz Ribeiro mesmo. Enfim, são pessoas muito multifacetadas, assim, né? Estão sempre meio polvo, né? Fazendo uma coisa meio polvo. Sim. E formando uma cena muito rica, né? Nesse sentido. E daí, Natasha, eu sei que você chegou antes da publicação do seu primeiro livro, você chegou a fazer alguns zines, né? Eu queria saber como foi essa experiência de uma coisa um pouco mais artesanal, né? De construir ali aquela escrita, sair vendendo. Como foi a experiência? Porque eu acho que o zine ele é uma forma muito histórica no Brasil, desde os anos 70, né? De poetas que saem vendendo nas ruas e é uma escrita ali urbana, de rua mesmo. Como foi essa sua experiência com os zines? Todo mundo sabe o que é zine? Todo mundo. Quem não sabe o que é zine? Tá, tem uma pessoa que não sabe. Zine é um livreto artesanal, é um livro que você não necessariamente precisa de um ISBN, um código de publicação, ele pode ser editado em casa, tu pode fazer com a tua impressora, ou enfim, fazer manual, fazer pintado. O suporte livro vira uma coisa muito aberta, assim. E ele é artesanal, né? Tem uma coisa de artesania forte. Eu comecei fazendo zine para testar os meus textos, porque eu queria que eles estivessem publicados de alguma forma e acreditava muito nesse lugar da experimentalidade, que eu acredito até hoje, assim, eu sou fiel à experimentalidade muito, assim, e eu publico zines até hoje, assim, é uma coisa que eu não larguei. Então, todo ano eu faço eu tenho um tesão mesmo em fazer zine, porque é isso, a performance que eu vou fazer mais tarde, por exemplo, chama Lamber as Feridas. E ela faz parte de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo há 3 anos, a partir de um personagem bíblico, que é o Lázaro, né? Que morre e volta, basicamente, por um milagre, ou uma imposição divina, porque ele não pediu por isso, né? Não pediu para voltar. Então, meu gancho de dispositivo de criação é se o milagre for uma imposição, porque ele podia querer ficar morto, né? Também tinha essa opção, mas ele, voltei, não sei. E aí eu crio a partir disso. E aí são 3 anos de pesquisa, tal, e eu vou testando esses poemas, tanto na voz, fazendo aqui, então vai ser um teste também de será que eu mudo depois a escrita dele? Será que eu tenho alguma coisa que cai? Está faltando algum texto? Enfim, como é que isso vai ficar no livro mais adiante? Mas eu também publiquei um livro que é O Primeiro Segredo Dito a Lázaro, que é um zinezinho que eu fiz em casa. E aí fiz, 50 cópias e vendi de mão em mão e lancei assim para ver como é que ressoava também. Então, quando chegar no livro, esses poemas que eu publiquei na zine,
ou vão estar muito parecidos, ou vão ter sido transformados, enfim, cortados e colados, e vai virar uma outra coisa. Mas eles são a substância do livro novo, assim como a performance. Tem esse lugar. Aliás, essa é uma boa questão, porque eu vi algumas performances suas depois da publicação do Use o Alicate Agora, em que você como que recorta e cola poemas do livro e refaz eles, quase num estado como se o livro não tivesse terminado com a publicação. Parece que o livro ele continua vivo, né? E você continua... Aliás, a questão do recorte e cola e mexe, acho que tem muito a ver com o seu trabalho, né? E agora você, ao contrário, você trabalha ele performaticamente em zine para depois chegar ao livro, né? Como é que funciona essa sua criação? Assim, ela é meio paralela entre a ideia da performance e a ideia do livro? Existe um processo para chegar num livro final com a performance antecedendo isso? Como que é essa ideia entre o escrito e o performático? Depende Varia. do humor. Mas, por exemplo, o livro que você citou, Use o Alicate Agora, é um livro que eu publiquei em 2018. Eu não sabia ali conscientemente de que eu ia amar o palco e amar um microfone na minha mão e querer fazer os textos ali e trocar com outros artistas. Tipo assim, isso foi uma coisa que foi sendo inventada, né? Foi posterior à publicação. Foi posterior à publicação. Eu sempre gostei de falar os poemas em sarau, microfone aberto e tal. Sempre curti isso, mas não era algo que eu tinha conscientemente em mim como um processo. Quando eu lancei o Use o Alicate Agora, eu queria muito que o livro chegasse nas pessoas. Foi um rolê de formação de público mesmo, que eu falei, cara, precisa ter um jogo de sedução aí para chegar no livro. Porque eu não sei se vai chegar tão facilmente, até porque um livro de poesia ele não está necessariamente num mercado, nem nada, né? É uma coisa meio, tu leva na bolsa, tu vende, tu circula com ele, é uma coisa meio autor, tá ali sempre. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou trabalhar esse jogo de sedução com a escrita mesmo. E fui descobrindo coisas que eu não imaginava também do próprio processo, que é isso, né? Desse copia, cola, vai, não sei o quê. Eu sou muito desrespeitosa com o meu texto. E isso é bom para o processo. Se eu escrevo um poema, eu vou trair ele. Eu vou trair ele invariavelmente. Eu preciso trair o texto na voz. Isso é importante. Ele não precisa sair como ele foi escrito. E isso é bom para a escrita, assim. Tem tanto isso da traição do texto, quanto entender o erro como um processo positivo. E isso acaba sendo muito mais forte, porque quando você fala em errar, e você é uma pessoa dissidente, você é uma pessoa racializada, o erro, ele não pode, o erro não é permitido, né? Você não tem duas chances, você inventa a primeira chance para mostrar o teu trabalho, para fazer as coisas. Mas é aí que eu acho que a dobra, assim, que quando eu vou fazer performance junto com outras artistas da palavra, da música e tal, é entender muito tipo, o erro como algo que é um direito também, né? Um direito mesmo da gente entender o processo vivo, né? Bom, e aí, nesse primeiro livro, eu falei, cara, eu vou testar isso aqui. No Alicate, se eu vou falar um texto do Alicate, eu vou colar ele inteiro. Eu pego, volto, remexo, venho, não sei o quê, começa aqui, aí pego um texto de outra pessoa, vai no meio, nananana, e fica uma grande... É isso, assim, ficam vários bloquinhos abertos ao mesmo tempo. E nisso nasceu o Considerações sobre Higiene Íntima, que é um poema que está no livro, ele existe no livro, mas quando eu faço a performance, que está no YouTube, é um videoclipe, né? Eu usei a música do... Sampleei, né? Eu não, né? O Barulhista, que é o produtor musical, sampleou a música Black Skinhead, do Kanye West. E a gente montou o poema todo a partir dessa música, dessa construção sonora. E aí, se você olhar o poema escrito e olhar o poema falado,
Não faz o menor sentido uma coisa com a outra. Ele é uma grande colagem, é um mexidão dos outros textos do livro. Isso faz sentido para mim, assim como processo, é um deles. O outro é trabalhar com DJ, com músicos, e aí a pessoa me dá um beat, me dá uma música, e eu faço o texto a partir do beat. Ou eu amarro o meu texto para aquilo. A gente vai entendendo ao longo do processo, assim. Mas é muito aberto, muito aberto. É dinâmico, né? A coisa vai acontecendo. Aliás, considerações sobre higiene íntima era uma questão que eu ia te perguntar, porque ele está disponível no Spotify, né? Como áudio. Se é uma coisa que você pretende fazer mais, que é fazer esses registros em áudio das performances e também postar como uma opção para ser ouvida, né? Não, total. Tem esse registro em áudio. E, recentemente, com o Glau, que vai se apresentar comigo mais tarde, a gente fez a produção a partir de uma oficina no Sesc Niterói. Eu conduzi uma oficina de performance lá e de vocalização de poesia. E o material que a gente entregava era um EP com as pessoas participantes daquele processo. E é o núcleo feminista que tem lá de ações performáticas do Sesc Niterói. E, cara, é isso. Assim, a gente teve um tempo para fazer algo bem experimental. O Glau conviveu com as meninas por um tempo. A gente foi fazendo as faixas junto. E isso está disponível no SoundCloud, né? E aí esse é um outro material, mas vai acontecer em algum momento. Mas existe, sim, essa vontade. Porque é um registro muito legal, né? De se ter, de se proporcionar, disponibilizar. E produzir arquivo, né? Uhum. Produzir memória também, produzir história. Eu acho que tem esse lugar. Algumas coisas estão gravadas. Eu acho sempre muito importante a gente gravar, assim, a gente registrar esses processos. E produzir arquivo é fundamental para a gente. Natasha, uma outra questão. A gente, até antes da conversa, tinha falado daquele poema Identidade, né? Em que o poema cita o seu pai e tal. Eu queria saber como que funciona para você essa questão do dado autobiográfico da sua própria vida na construção dos poemas, né? Se você encara, porque alguns dos seus poemas são muito narrativos, tem personagens, né? Existe ali uma questão quase dramatúrgica em alguns poemas, a presença do J. Ponto, né? Dessas figuras, desses personagens que vão aparecendo. Você considera ali a tua vida real, de carne e osso, como um substrato dessa poesia, como um assunto fundamental dessa poesia? Você insere, como nesse poema Identidade, por exemplo, questões reais da sua vida na poesia? Como que você encara isso? Porque isso foi algo muito estereotipado por muito tempo, né? Como algo em que a vida do autor não podia pertencer ao texto do poema, o poema tinha que ser algo, enfim, pessoal. Como que é isso para você? Afinal, a sua poesia ela expressa muito de quem você é, né? Quer dizer, uma mulher negra brasileira, etc. Como que isso funciona para você? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do pressuposto que a gente está se conhecendo agora, tá? Essas coisas de Jota, não sei o que, tá um pouco nebuloso. Eu vou ler o Identidade e vou ler um outro poema do Alicate. E aí te respondo. É assim. Tive que fazer 4 cópias novas da chave de casa no último mês. Esqueci de lavar a louça da janta e de fazer as tarefas da faculdade. Só não perdi meu emprego ainda porque eu corro muito, mas tenho canelas curtas e uma hora ou outra esse problema vai me aparecer também. Perdi as contas de quantas vezes refiz minha identidade e sempre que uma nova chega do poupa-tempo parece que eu vou ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até chegar lá. 2. Uma vez, no colégio marista, pediram que trouxéssemos fotos dos nossos pais. Levei uma foto muito engraçada do meu pai usando óculos escuros no corredor de casa, fazendo palhaçadas. Porque é assim o meu pai. Um homem engraçado de óculos escuros no corredor de casa, fazendo palhaçadas.
No dia, enquanto estávamos todos em roda, Alba Schneider, uma colega da minha turma, olhou a foto do meu pai de óculos escuros no corredor de casa e achou muito engraçada. Ela ria e apontava e perguntava: por que seu pai parece um bandido? Perguntei ao meu pai: qual ano a avó nasceu? Ele perguntou para o tio Chico: qual ano a mãe nasceu? De onde eu vim, isso é comum, você deve imaginar. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo a mãe do meu pai que eu não conheço. Se me pedissem para escrever a biografia da mãe do meu pai com as coisas que eu sei sobre ela, começaria dizendo: a mãe do meu pai se chama Antenora Francisca Santos, teve 2 filhos com 2 homens diferentes. Ela foi dona de um bar e puxava a peixeira sempre que um cara bêbado enchia o saco. Viveu mais de 30 anos com sua companheira, que morreu não sei do quê. A mãe do meu pai ia em terreiro, tem uma casa azul no Casqueiro, e uma vez disse que me daria um celular de presente para me ligar e falar comigo. Esse é um poema que, sim, ele tem uma relação mais autobiográfica, mais escancarada, mas eu também gosto muito da mentira. Eu gosto muito da mentira, muito. E eu acho ela muito positiva para a literatura, a gente se enganar um pouco e enganar o leitor e ficar nesse rodeio, sabe? Então, por exemplo, tem um outro poema que eu não gosto de ser odiada, eu amo ser odiada. Esse é o momento de ser uma salafrária. Estou estudando a possibilidade de tatuar um aviso de gatilho. Não me olha muito tempo com essa cara. Periga o céu escorrer entre os seus dedos. Isso, assim, eu sou libriana, eu não quero que ninguém me odeie, isso não faz parte do meu repertório, assim, social, não tem como, eu sou simpática. Agora, para o texto e para aquele momento era muito importante que esse eu lírico gostasse, né? Eu não gosto de ser odiada, eu amo ser odiada. E isso existe, isso está aí, isso não reflete necessariamente quem eu sou totalmente, mas é isso, a gente está sempre perdido também. E eu acho que tudo bem nesse sentido. Agora, em termos de construção estética, para mim as duas coisas convivem muito juntas, sabe? Eu poder rememorar e trazer um assunto familiar ou trazer um momento específico da minha vida e ficcionalizar ele, fabular ele, como eu também narrar um fato e acabou, e é isso, vai depender da maneira como eu quero que o texto soe e a escolha que eu faço naquele momento. Então, eu estou sempre realmente muito disposta a atrair no texto, assim. Acho que isso é realmente um fundamento. Eu estou falando com vocês enquanto eu tento procurar o outro texto, porque ele rompe mais. Quer ir falando? Sim. Aliás, posso ler um poeminha seu também? Pode, claro. Poeminha porque ele é pequeno, mas eu gosto muito dele. Na verdade, eu gosto muito de uma passagem aqui do Inferninho, que é a página toda em branco e 2 versos bem ao fim da página. E os versos são: para chegar até aqui, foi preciso abandonar toda a ternura. Eu acho esses 2 versos muito fortes, né? Essa questão da trajetória e da necessidade da luta, né? Eu acho muito forte, principalmente por causa da disposição na página, todo esse branco, né? Como se fosse uma grande pausa antes desses 2 versos assim bombásticos. Aliás, eu acho que você trabalha muito bem essa questão da concisão, né? Eu vejo que você é uma poeta que parece valorizar cada palavra no sentido de uma certa economia de palavras, assim. Os seus poemas geralmente são mais curtos, são mais concentrados, como se a poesia se concentrasse em poucos versos, né? Isso eu acho muito interessante também. Nossa.
Eu acho que isso tem sido um caminho nos últimos anos também. Eu às vezes, sou meio volumosa também. Então, é muito pouco... São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa abertura desse livro, por exemplo, do Inferninho, eu trouxe alguns exemplares, estão à venda ali na frente. Ele é meu livro mais recente. E o Inferninho, ele nasceu de uma viagem para Angola, que eu fiz, agora vai fazer 3 anos. E depois eu voltei 2 anos depois, fui ano passado de novo, e fiquei em Luanda, baseada em Luanda, mas da última vez fui para o sul de Angola e tal, dei uma viajada assim. E eu voltei com essa vontade de continuar pensando sobre Luanda, porque eu já pensava sobre Luanda antes. Eu fiz uma disciplina na faculdade por conta da Lei 10.639, né, do ensino, dessa obrigatoriedade do ensino das culturas afro-brasileiras. Na faculdade tinham as disciplinas de africanas, aí tinha Angola, Cabo Verde, Moçambique. E eu fiz literatura angolana e fiquei muito obcecada, assim, muito obcecada. E queria ler tudo, e queria saber da história, e ir atrás, e não sei o quê, nananã, e escrevi muitos poemas para Luanda, sem imaginar que eu ia para lá em algum momento da minha vida. E quando eu cheguei lá, foi muito importante. Eu fui lendo um livro chamado Perder a Mãe, da Saidiya Hartman, que é estadunidense, e ela vai para Gana, se não me engano. E a Saidiya escreve um livro de teoria para pensar nessa quase anti-romantização dessa construção que se faz em torno do continente africano, enquanto um lugar idílico e tal, e pensa essa volta de outras formas, assim. E ler esse livro foi super importante nesse momento, assim, e eu acho que muito... Se eu fosse concentrar esse livro em uma frase, assim, essa experiência de ler esse livro seria esse poema. Para chegar até aqui foi preciso abandonar toda a ternura. E reinventar a ternura também, sabe? E ir para outros lugares, mas isso ficou em mim muito forte. E aí o Inferninho nasce dessa vontade... É um livro mais festa, é um livro festa, é um livro som, é um livro... que vai para a pista mesmo, assim, coisa que o Alicate não foi. O Inferninho foi. O Alicate era um livro de pé na bunda. Era um livro de recalque absoluto. O Inferninho não tem nada de amor. Não tem nada de amor. Se está procurando um livro de amor, não é ele, assim, ele é rolê mesmo. O Alicate, ele é triste. E aí eu ia ler um deles só para vocês verem a ficção aonde fica também, sabe? Esse lugar que a gente estava falando, da autoficção. Exercícios. Horas antes do voo 315, poltrona reclinável, o céu colombiano. J arranca meus dedos fora um a um. Na cozinha sequer pensávamos em despedidas. J pega o alicate, pega o alicate agora na gaveta. Isso é uma solução prática. Ele arranca meus dedos fora um a um, não sem antes lixar, passar a base nas unhas, remover as cutículas, beijar as cabeças. J reúne meus dedos em conserva, tampa em segurança, me confia o pote transparente antes do embarque. Não o levo ao aeroporto, eu sou uma mulher contemporânea. Você falou da viagem a Luanda, né? E eu acho que O Inferninho é um dos livros assim de uma experiência mais radical na literatura brasileira recente, dessa inscrição da performance na própria escrita do poema, né? Os testes sonoros, a ritmia, o uso da caixa alta como quase como numa partitura, uma leitura mais alta, mais baixa. Eu acho que ele é muito radical nesse sentido. Eu acho que assim, quando eu leio sua poesia, principalmente O Inferninho, eu lembro muito do Ricardo Aleixo, por exemplo. Eu acho que é um poeta que também tem essa radicalidade na questão performática, quase como que
se a escrita não conseguisse se separar da performance, né? São coisas muito ligadas. E obviamente, a questão até do nome Inferninho vem daquele termo apupu, né? Que vem da sua performance, que foi performance de Flip, né? Foi performance Sesc também, né? Queria que você falasse dessa performance, dessa construção entre o livro e a performance, a partir de toda a cultura do Kuduro, toda a cultura que você viveu ali em Luanda. Eu acho que essa história é fenomenal. Cara, eu gosto muito de me infiltrar com a galera das outras artes, assim, com músico, com a galera do teatro. Aí faço curso de teatro para ver como vivem, o que fazem, como, sabe, entender processos de artísticos ali, ir para o estúdio com músico também para sacar, mas sem sair do meu lugar de poeta, assim. Eu acho que no Inferninho isso ficou mais evidente para mim, muito mais sólido que eu quero continuar sendo poeta, eu gosto de ser poeta, acho que né, tem esse lugar. Mas, quando eu fui para Luanda a primeira vez, eu fiquei 12 dias. E 12 dias é muito pouco tempo para você tomar qualquer nota mais radical sobre um lugar que você viaja. Mas, quando você é um viajante, você está ali sempre lidando com a radicalidade, porque você está vendo pela primeira vez aquilo. E, quando você é escritor, quando você é artista, tudo fica muito mais forte no ouvido, né? Tudo fica muito mais... mais evidente, assim, né? As coisas vão se acendendo. E eu nunca tinha saído do país também, então foram vários choques, assim, importantes. Agora, quando eu fui para Luanda, eu tinha algumas expectativas, né? Conhecia um pouco do cenário político, enfim, estava ali, mas eu meio que me joguei, assim, né? Eu queria conhecer a cena que estava produzindo ali, os artistas dali e tal, e isso aconteceu de fato. E quando eu voltei, né, e uma frase que eu ouvi muito lá foi: Luanda não se explica, Luanda se vive. Então é o que eu falo normalmente: Luanda não se explica, Luanda se vive. Ainda mais quando você chega aqui e muita gente não sabe nem qual é a língua oficial de Angola, né? Que a gente é fruto de uma mesma colonização. Então se pergunta: que língua se fala lá, né? E aí não dá nem para responder só português, né? A gente fala, português. Mas, enfim, tem Kikongo, tem várias línguas. Sim. E o Quimbundo, enfim, Umbundo. Então, tem todo um lugar que a gente desconhece absolutamente. E tem todo um trabalho sendo feito nos últimos anos mais ainda, mas isso sempre foi feito, assim, Lélia Gonzalez, enfim, está ali, de pesquisadores comprometidos com trazer essa história da diáspora, enfim, dessas narrativas para um outro lugar. Isso está sendo produzido há muito tempo. Mas indo para a experiência individual da coisa, quando eu voltei, eu falei, cara, lá a galera está vivendo o contemporâneo brasileiro. Então, se escuta Isa, Matuê, sei lá, Xande de Pilares, Mateus Aleluia, Caetano Veloso, assim, tudo, assim, Luísa Sonza, está tudo acontecendo. O TikTok, os podcasts, o Twitter brasileiro, tudo acontece ali. A gente não sabe nada de volta do que está acontecendo do contemporâneo. Nada. Não tem nenhum... Aliás, posso dar só uma sugestão? Até o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, no Spotify, quando o Emicida vai lá na entrevista, o Emicida narra com detalhes quando ele vai a Luanda. E é muito divertido, assim. Eu recomendo a todos ouvirem, porque ele se surpreende muito. Assim, ele fala que ele desce do avião com uma bata africana, colorida. Os fãs dele estão esperando ele de Adidas, Nike. Assim, é uma experiência muito legal, eu recomendo. É muito doido, não. A galera realmente assim, tem uma coisa de expectativa também com o Brasil, e aí se dá também por um contexto político, né, que é o da imigração, do desejo de sair, do desejo de... Então, isso foi muito forte. Ao mesmo tempo que a gente quer voltar, a experiência que eu tive era de assistir angolanos querendo ir embora. E não era uma, duas pessoas, é a maioria das pessoas. A fila ali no Centro Cultural para tentar uma
bolsa de estudos, né, um intercâmbio no Brasil, em Lisboa, era enorme. A galera praticamente acampava lá. Então, assim, isso convive também com esse nosso desejo de recuperação dessa história, né? Isso ficou para mim muito forte. Ao mesmo tempo que é isso, o kuduro, que a gente sabe de kuduro aqui, é cintura solta, dançar kuduro, nananana. Isso não é kuduro. Isso não é kuduro. E aí você vai falar para um angolano, conheço kuduro, isso aqui. Tem um amigo escritor que foi para lá e falou, eu vou botar aqui um som para vocês. Botou o latino, cara, a galera fechou a cara. E aquela coisa do... Peraí, deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Eu vou te levar ali no Kikagil, você vai saber o que é kuduro. Que é toda uma cultura, né? É uma cultura... Dança, música. É muito próximo do funk. Muito próximo do funk enquanto estilo de vida também, sabe? Muito próximo. Tem um documentário que está no YouTube que chama Kuduro Fogo no Musek. Ele foi feito há muitos anos, assim, tem uns 10 anos esse documentário, e fica muito nítido esse paralelo cultural. Do kuduro ostentação também, do kuduro enquanto uma tentativa de diálogo, de denúncia social. O Musek é uma comunidade, né? Musek são as comunidades, Musek são as periferias, é basicamente isso. E então, isso fica muito forte na cultura, porque também é isso. Luanda é uma capital, e aí tem uma força muito grande do catolicismo, atrelado ao braço do Estado, né? Nada novo sob o sol. E aí, dentro disso, uma moralidade muito grande, uma ideia de ética muito específica, que a gente também já conhece, enfim. E uma ideia muito específica do que é imoral, do que tem que ser criminalizado, que a gente também já conhece. E aí o kuduro entra nesse balaio. Quando eu fui para lá, essa palavra, apupu, ela é uma gíria, né? Ela é um calão angolano. Gíria, ela se chama calão. E estava muito, tipo, até hoje, assim, onde é o apupu hoje? Então, por exemplo, depois daqui, vai ter um show ainda, tal. O apupu hoje é aqui no deboche, entendeu? Onde é o apupu? Onde eu vou ficar aputarado hoje? Vai ser no deboche, entendeu? E aí, aputaro tem muito a ver com putaria, tá ali, tem todo um negócio ali que é muito próximo da gente. E aí, apupu é a coisa mais fofinha, né? Você dá uma disfarçada. Mas uma música tinha bombado muito essa época de um kudurista, que é o John Trouble, que é Apupu o nome. E basicamente é uma crônica. Ele fala, olha só, vizinha, eu vou te contar. O teu filho também estava no apupu, tua filha também estava no apupu, o desempregado estava no apupu, quem está empregado está no apupu, só falta você. Então, se você fica aí na janela falando quem está no apupu e quem não está, você tem que vir também para você entender que você vai querer estar no apupu. A música é isso. E aí eu falei, caraca, isso é uma gíria muito carioca, né? Também podia estar muito na Lapa, isso a galera falando, onde é o apupu hoje e tal. E a apupu virou a imagem para trazer essa performance para cá, para o Brasil. E pensar como a gente estabelece uma conversa desde o contemporâneo, desde o que está sendo produzido lá agora, com o que está sendo produzido aqui. E olhando também para os artistas imigrantes, angolanos especialmente, que estão vivendo no Brasil e fazendo esse trabalho. Então, eu trabalho há 2 anos com o DJ Joyce G, que é angolano, residente do Brasil, especificamente do Rio, São Paulo, há 10 anos, né? Ele está aqui há um tempão. E o Joyce, ele faz essa pesquisa de misturar sonoridades negras brasileiras com sonoridades angolanas, enfim, de outros territórios de África. A gente se junta e faz o poema dançar dentro desse contexto. Falei a beça, mas é isso. Basicamente isso. O apupu hoje é aqui. Essa é a síntese disso, é isso. Não, e para quem quiser, a gravação da Flip é muito boa, né? Tá no YouTube, é Apupu, APUPU, e consegue ver a performance inteira no YouTube, vale muito a pena. No livro tem um QR Code que direciona para a performance também. Então, tá ali. Se vocês forem ver a performance e lerem o livro, também não vai ter nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É outra parada.
Ele nasce daqui, mas quando vai para a voz, não tem muito controle do texto escrito, assim, tem que desgarrar. Aí eu desgarrei, e ainda mais porque a ideia do Apupu é a gente chamar outros artistas negros interessados em pensar a palavra, falar dessa relação entre Brasil e Angola. A premissa do Apupu é essa, é criar zonas temporárias de experimentação. É isso. Aliás, essa coisa do QR Code é muito interessante, né? A própria antologia 29 Poetas hoje também tem o QR Code para as leituras, né? Eu detesto QR Code, mas assim... Funciona. Vocês gostam de QR Code? Vocês gostam de QR Code? Eu detesto QR Code. Mas eu acho que às vezes funciona quando está nesse... né? É uma coisa... Tá ali. Quem for usar... Não sei quantas pessoas usaram QR Code, mas tá ali também, entendeu? Tá ali. Bom, então, Natasha, a gente já vai se encaminhando mais para o fim. Falar de presente e futuro, né? Hoje você vai apresentar o Lamber as Feridas aqui na performance para a gente. E você comentou comigo que isso é uma espécie de embrião para um novo livro, né? Ou um começo de pesquisa e tal. Fala um pouco dessa performance que a gente vai ver para a gente entender melhor e como está essa nova fase de trabalho sua. Tá tudo misturado, né? Que eu tô fazendo uma Apupu, refazendo os livros novos, fazendo outras coisas. Mas nessa performance eu trabalho junto com o DJ Glau Tavares. E o Glau é fantástico, assim. Ele toca na Baticu, toca em várias festas incríveis. E eu amo trabalhar com músicos que nunca trabalharam com poeta. Eu acho isso uma coisa... O Joyce também foi a mesma coisa. Então, é tipo, vamos descobrir junto isso aqui, que eu não sei onde vai dar. E aí convidei Glau e a gente criou junto essa trilha, enfim, esse ambiente para os poemas novos. E é essa pesquisa em torno do Lázaro bíblico, é esse lugar do renascimento, é esse lugar de uma afronta ao divino, uma coisa... Ela vai se espalhando assim. E é uma pesquisa que já existe há 3 anos. Eu estou com um diário enorme e as pessoas vão me dando Lázaros, assim, histórias com Lázaro. Então, quem tiver qualquer história com Lázaro, me conta, que vai ser muito importante, inclusive. É isso, assim, todo tipo de história. Ah, meu vizinho que chamava Lázaro. Ah, meu pai que era devoto a São Lázaro. Ah, não sei que... Uma vez eu vi a notícia do Lázaro, né, ali e tal. Sei lá, qualquer coisa sobre Lázaro. Não gosto, qualquer coisa vai ser importante. E tem acontecido bem espontaneamente esse movimento, mas também dar uma chamada é bom, assim. E aí eu vou anotando no diário, isso vai ajudando a construir o personagem também. E essa relação com ele, que é uma relação com a morte também. Não vou falar muito mais, assim, porque aí a gente vê na hora também. Mas o que eu posso adiantar é que Glau vai fazer uma pistinha depois pra gente. Então, essas cadeiras elas vão ser meio impossíveis de estar aqui em algum momento. Acho que elas vão ser retiradas e vai rolar o Apupu. Deixa eu fazer um, então. Nunca conheci quem tivesse cabeça limpa. Aliás, os poucos que eu conheci, talvez tivessem cabeça limpa, prestavam menos do que suspeitavam. Sempre preferi aqueles cheios de bichos, escândalos baldeando de orelha a orelha. Quem quebra copos, quem sabe o erro, toma para si o erro, segura, escova, gargareja, não cospe, não engole, segura firme o erro, testemunha perfeita, segura firme o erro. Testemunha perfeita do crime perfeito, quem sabe o erro assim me inspira muita confiança mesmo. Reconhecer quem não tem cabeça limpa, alimentá-los, ser boa para eles. Olhei o tapete do banheiro sem medo dessa vez. Quem acreditaria? Todo um ecossistema lá. Ácaro, mofo, manchas de vinho, os meus joelhos nele, os cotovelos no vaso sanitário, a sua língua entre as bandas da minha bunda. A gente ria, feito 2 cabras, era feriado ou algo assim.
Você é atrasado para uma festa ou algo assim? O azulejo português ou algo assim? Quem acreditaria? Todo um ecossistema lá. Ácora, mofo, manches de vinhos, meus joelhos nele, os cotovelos no vaso sanitário. Eu saio do banheiro cada vez mais suja, cada vez mais suja, cada vez mais suja, cada vez mais suja. Eu saio do banheiro cada vez mais suja, cada vez mais suja. Eu saio do banheiro cada vez mais suja. Penso que esquecer é fácil, então eu esqueço. Ácaro, mofo, manches de vinho, os meus joelhos nele, os cotovelos. Eu saio do banheiro cada vez mais suja, cada vez mais suja, cada vez mais suja, cada vez mais suja. Olha, você pode até ser um homem piedoso. Só eu não sou piedosa. Maravilha, Natália. Forma ótima de encerrar a conversa. Gente, lembrando então que tem alguns exemplares do Inferninho aqui para vender na banca da Subsolo. Que a gente vai ter mais performance de poetas daqui a pouco. E depois a performance da Natasha, né? Com o DJ Glau. DJ Glau. A gente vai poder conferir aí esse trabalho ao redor do Lázaro. Então, eu queria pedir mais palmas para a Natasha, um agradecimento. Muito obrigado, Natasha. Obrigada. Aguardamos a performance. Obrigada, gente, pela escuta, pela presença de vocês. Muito maneiro ver uma cena de poesia em torno da palavra, assim, 13 anos de história. Muito maneiro, vida longa, Subsolo também, aquele axezão aí. Uma salva de palmas também pro Subsolo, gente, aquele... Muito maneiro, obrigada. Acabou. Foi preciso largar o amor para conhecer o amor.